Boa noite a todos que estão nos acompanhando em nossos estudos. Boa noite a você, internauta, que nos visita pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Recebam o nosso abraço fraterno e que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos neste momento de aprendizado. Hoje vamos refletir um pouco sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso estudo nas noites de domingo é sobre o Evangelho redivivo. E então, para nós, estudiosos, estudantes, e vamos abrir um parêntese, necessitados de luz. Concorda? Nós que estamos com essa carência de orientação espiritual, o Evangelho de Jesus é o que nós necessitamos em primeiro lugar. Como o próprio Jesus nos fala no seu Evangelho. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Somente através destas lições do Evangelho de Nosso Senhor é que nós encontraremos, é que nós poderemos formar o ambiente espiritual em nós para encontrarmos o reino dos céus. Não é verdade? E então é uma alegria muito grande, é para nós uma motivação de buscarmos cada vez mais entender estas mensagens. Por isso, convidamos a todos para acompanhar a leitura, refletir. Podemos trazer nossos comentários no chat e também podemos enviar alguma mensagem no e-mail da nossa instituição, que vamos deixar na descrição do vídeo. É seacpiunwi@gmail.com. Como a palavra Piunwi, para quem não conhece, é um pouco complicado, nós vamos deixar na descrição do vídeo. Se alguém quiser trazer alguma forma de orientação para nossos estudos, tirar alguma dúvida, estamos à disposição. Ou melhor, também enriquecer com a sua participação, dando dicas para o nosso trabalho. Porque nós estamos procurando aprimorar nossos conhecimentos e a forma de nós estudarmos esta riqueza maravilhosa que é o Evangelho de Jesus, as lições que são trazidas pela doutrina espírita. E vamos então fazer uma prece com muita confiança, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe, pedindo aos bons espíritos, trabalhadores da seara de Jesus, virem nosso auxílio nessa necessidade que temos na busca pelo conhecimento, pelo esclarecimento da essência da mensagem de Jesus. Senhor, estamos agradecidos, felizes
por esta oportunidade, procurando melhorar as nossas condições na caminhada terrena. Te pedimos a luz necessária para nossos passos, a luz para o nosso entendimento e a paz para os nossos corações. Que a tua luz possa iluminar o nosso ambiente espiritual, onde nós estivermos agora. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Nós estamos no tema 5. É o primeiro livro desta obra, o Evangelho Redivivo. Tema 5. O estudo do Evangelho e demais livros do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. A semana passada nós vimos critérios para o estudo do Evangelho de Jesus. Tivemos aí palavras de Allan Kardec, trazendo indicações para o nosso bom aproveitamento. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. Tivemos palavras de São Vicente de Paulo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12. E hoje nós vamos dar sequência. Importância do estudo do Evangelho. Importância do estudo do Evangelho. Lembrando aos nossos irmãos que nos visitam pela primeira vez, os estudos anteriores estão em nosso canal no YouTube, inclusive o anterior, para dar sequência ao raciocínio que nós estamos recebendo na noite de hoje. Importância do estudo do Evangelho. O codificador do Espiritismo, Allan Kardec, orienta por que devemos seguir Jesus, modelo e guia da humanidade. Esta indicação nós vamos ver na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos: vede Jesus. Então, como nós sempre gostamos de ressaltar, é a menor resposta que existe no Livro dos Espíritos. E vejamos que o Livro dos Espíritos contém 1018 perguntas, ou 1019 para algumas edições. E então Allan Kardec tece esse comentário. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a sua doutrina é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Jesus o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Vejamos então que é uma orientação extraordinária, Porque então temos que nos focar
nesse conteúdo do Evangelho de Jesus, suas lições, seu testemunho de vida, as orientações para a vida futura, né? E então, vamos só permitir licença aqui. Aparelhar precisando de uma alimentação aqui. Já está resolvido. Me desculpe aí a minha falha. E então, por isso, nós temos este desejo de aprender e de procurar entender a mensagem cada vez mais profunda, porque o Evangelho de Jesus, sempre que nós voltamos a buscar a reflexão de cada mensagem, nós vamos conhecer e entender algo a mais daquilo que nós já sabíamos. E vamos ver então essas palavras que Allan Kardec, né? O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, à qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Olha que esclarecimento. Isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no item 9. E então, vemos como esta essência do Evangelho de Jesus nos ajuda a melhorar a nossa moral, a nossa aproximação das leis divinas, né? A moral evangélico-cristã é o que nos faz dar sentido para a nossa vida de espíritos em evolução. Nós que estamos procurando compreender, estudar, absorver esses ensinamentos do Evangelho de Jesus, já há algum tempo nós temos tido essa alimentação. E vamos ver também que todas as religiões que divulgam, que pregam o Evangelho, também têm essa missão. Somente que na luz da doutrina espírita, nós recebemos com mais facilidade para o nosso entendimento, porque em muitas passagens Jesus utiliza símbolos, parábolas, que nós então precisamos de aprender a discernir, a ter uma interpretação para melhor aproveitamento da mensagem. Não é? E então estamos vendo aí que é a lei do progresso. A humanidade hoje está mais apta a receber as lições em um conteúdo mais essencial quando se refere à espiritualidade. Porque vamos analisar, quando vem Moisés trazendo a primeira revelação, e no dizer de Emmanuel, é a base para a construção da mensagem divina. Então, o código divino começa em Moisés, trazendo
os 10 mandamentos. É a primeira revelação, onde está fundamentado todo esse edifício de construção para a renovação do progresso da humanidade, progresso espiritual e moral. E então, com a vinda de Jesus, a humanidade já estava mais preparada para receber uma alimentação mais adequada ao crescimento do ser naquela época, né? E então Jesus veio trazer a revelação do amor, dando testemunho da sua vida, seus exemplos, como vivenciar o amor. Se nas antigas Escrituras nós ouvimos as revelações de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Jesus veio ensinar como vivenciar esse amor incondicional, não é? E hoje vem a doutrina espírita trazer o desdobramento desses ensinamentos do Evangelho de Jesus com uma simplicidade, com uma clareza muito grande para o nosso entendimento. É a lei do progresso, não é? E então precisamos aproveitar essas lições para não perdermos o nosso objetivo aqui na presente encarnação, não é? Continuando a leitura. Com a doutrina espírita, o estudioso do Evangelho compreende a essência da mensagem cristã, que é apresentada livre de interpretações pessoais, dogmáticas e das conveniências das políticas de igrejas, visto que o Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza. E crede, tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Esta frase, que está destacada em amarelo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no item 10. Se for o Evangelho da Federação Espírita Brasileira, página 43. E então são palavras de Fénelon, que foi transmitida no ano de 1861, na cidade de Poitiers, França. E esse entendimento nós vamos ver sendo confirmado por Emmanuel. Tal entendimento encontra correspondência nesse pensamento de Emmanuel. O Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção espiritual. Desculpa, gente. Para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. Palavras de Emmanuel no livro O Consolador, questão 225, página 152. E então, quando nós vemos Emmanuel trazer revelações assim, a gente se sente mais entusiasmado ainda na busca pelos conhecimentos, não é? Como vimos as palavras de Allan Kardec, palavras de Vicente de Paulo. Então, nós sentimos que estamos no roteiro certo para a nossa ascensão, para o nosso crescimento, para a nossa elevação espiritual, né?
Vamos fazer uma comparação destas palavras de Emmanuel. Quando nós estamos passando uma fase muito complicada, com uma doença física, e que muitas vezes estamos encontrando dificuldades para receber a cura. E quando encontramos alguém de nossa confiança, nos dando uma indicação, olha, procura tal médico assim, nesta clínica, você vai ser bem recebido, você pode chegar lá a qualquer hora, mas você tem que estar bem preparado para receber esse tratamento que lá ele vai te oferecer. E então todos os que estão preparados para receber esse tratamento são curados, né? São curados. E então é a indicação que Emmanuel está trazendo para nós, concorda? É como se fosse uma referência. Procure o médico Jesus. O Evangelho é o roteiro. O Evangelho é a bula que você vai seguir para a sua transformação, a sua melhoria, o seu crescimento espiritual. Não é assim? Olha Emmanuel dizer aí, é o aprendizado na Terra para os planos superiores. Gente, e é uma frase, uma expressão que nos empolga quando nós temos essa certeza. O aprendizado na Terra para os planos superiores, quando nós estamos engajados em conhecer, em buscar e entender a essência do Evangelho de Jesus. Os planos superiores do ilimitado. Nós nem sempre temos uma percepção de onde nós chegaremos, mas com certeza a cada etapa, a cada momento de aprendizado, estamos ganhando um patamar acima na nossa preparação espiritual. Concorda? E então Emmanuel diz, da aplicação destes ensinamentos decorre a luz do Espírito. Olha que maravilha, né? É para nós o médico das almas, concorda? Continuando a leitura, o Evangelho de Jesus Cristo não deve ser entendido como mera concepção religiosa ou subjugado às interpretações teológicas. Como o Evangelho é roteiro de ascensão espiritual, deve ser visto como o caminho a ser percorrido pelo Espírito em sua ascensão infinita. Por outro lado, sendo a doutrina espírita o cristianismo redivivo, é de fundamental importância ter consciência do papel ocupado pelo Espiritismo na sua feição de consolador prometido por Jesus, que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 15 a 17. E então, a orientação de que nós estamos em ascensão infinita, quer dizer, o nosso progresso, a nossa evolução é infinita, é praticamente infinita. Nós temos a cada fase da nossa existência, tanto de espírito encarnado ou desencarnado, um aprendizado constante. Sempre teremos algo a aprender, uma vez superado aquilo que nós tínhamos dificuldades antes, não é? Por isso, a vida nos oferece tantas experiências para que nós possamos, então, colher os frutos desse aprendizado. E existem algumas fases da nossa existência que nós passamos muitas dificuldades, muitas dores, sofrimentos mesmo. Mas tudo é para o nosso crescimento moral e espiritual. Isso nós encontramos os esclarecimentos no Evangelho de Jesus.
por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? Por que nós enfrentamos essas tribulações? Qual é o objetivo de tudo isso? Então, é a nossa ascensão espiritual construída por nós mesmos. Nós é que vamos promover essa elevação espiritual. Esse aprendizado é constante. Continuando a leitura, o Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou a desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. Vamos fazer uma pausa aqui, porque é de fundamental importância nós entendermos essas palavras que Emmanuel está trazendo para nós. Vemos muitas pessoas preocupadas ou empenhadas somente em fenômenos espirituais, se dizendo espíritas, espiritualistas, mas sem o Evangelho de Jesus, é o que nós estamos vendo aí. Pode alcançar grandes expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer. Porque somente no Evangelho de Jesus está toda a essência, todo o conteúdo, o cerne das energias que vai fortalecer a nossa espiritualidade, o nosso mundo íntimo, nessa jornada evolutiva. E então, se nós ouvimos qualquer ensinamento falando o que é espiritismo, o que é doutrina espírita, mas que não reflete o ensinamento de Jesus, deveremos ter uma certa interrogação com relação à mensagem que estamos ouvindo, que estaremos ouvindo. Se foge, se está longe das interpretações do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, acho que não deveríamos dar muita atenção a determinadas mensagens. Isso não impede que nós venhamos a analisar, refletir o conteúdo da mensagem, mas ter a certeza de que aquilo ali está com relação ao Evangelho de Jesus, nos dando segurança ou não. Esse é o ponto principal para nós, não é? E continua Emmanuel: e o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência. Porque o sentimento divino da fé pode arrebatar. Só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos dos supremos páramos espirituais. Gente, e então estamos tendo a confirmação. Se nós estamos estudando, procurando entender, temos que ter em mente essa necessidade, não é? O espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus. É praticamente impossível nós querermos ter uma iluminação sem estudar o Evangelho de Jesus. Não é assim? E então pode ser um cientista, pode ser um gênio, né, em conhecimento, mas está sujeito a experiências que vão trazer transtornos, porque a tempestade é inevitável. Todos nós que estamos aqui no plano Terra passamos por provações, tribulações, que são
momentos de aprendizado para nós. E somente o sentimento divino da fé, porque nós fortalecemos a nossa fé, a nossa confiança em Deus através do conhecimento das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, né? E então Emmanuel diz aí para nós, pode arrebatar o homem das preocupações inferiores, quer dizer, tudo o que nós vivenciamos aqui no mundo físico são materiais de aprendizado. São momentos em que nós estamos aproveitando para evoluir, mas fica para trás, tudo passa, né? Preocupações inferiores, nós não poderemos ficar apegados às coisas transitórias, né? Para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Essas palavras estão no livro O Consolador, questão 236, na página 160. Percebemos assim por que é necessário estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, pois é a chave para desvendar os ensinos transmitidos por Jesus, como pontua Allan Kardec. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. E realmente, tudo o que nós procuramos em qualquer situação da nossa vida, de encarnado ou desencarnado, nós encontramos na doutrina espírita. O Espiritismo é a chave, não é? E vemos isso aí no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trazendo estes esclarecimentos. No item 5. E então, queridos irmãos, deixaremos para a próxima semana continuarmos a leitura, as reflexões, a finalidade do estudo do Evangelho. Qual que é a finalidade? Né? E então vemos que são grandes orientações e que nós poderemos abranger ainda mais com a nossa reflexão, com o estudo mais minucioso, porque aqui nós estamos somente fazendo a leitura e algumas observações. Quanto mais nós estudarmos, pararmos, pesquisarmos, refletirmos, igual temos as indicações aí, não é? Sempre tem essas indicações, nós vamos ganhando mais conhecimento, mais luz no nosso aprendizado. Concorda? E então fica aí, nós vamos fazer a nossa prece final e contamos com a participação de todos nos próximos estudos. Vamos fazer uma prece agradecendo a Deus, ao nosso Mestre, médico das almas, guia e modelo da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, estamos felizes pelo aprendizado da noite. Conscientes da nossa responsabilidade com tudo o que temos recebido, especialmente a necessidade de procurar, praticar, vivenciar esses ensinamentos. Por isso, Senhor, contamos com as orientações, com a proteção dos bons espíritos, para que possamos nos tornar divulgadores da Tua mensagem, especialmente através da nossa vivência, dos nossos exemplos, dos nossos trabalhos na vida cotidiana. Senhor, que a Tua luz ilumine cada um de nós, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, até uma próxima oportunidade.
Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos.